Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre a arte de se conhecer, né? Por onde começar esse autoconhecimento. A gente vai falar aqui 4 tópicos, na verdade 5 tópicos, né? E o primeiro deles é quem você é, né? Quais são as suas qualidades, suas virtudes. A gente vai falar sobre esse tópico bastante aqui. A segunda parte a gente vai falar sobre o autoconhecimento citado na Bíblia, onde que está citado que o autoconhecimento é importante para a nossa jornada espiritual e para a gente viver uma vida plena. E também a gente vai falar sobre que a gente tem 2 vidas, né? Uma autêntica e uma imaginária, né? Você está vivendo a autêntica, que é do seu próprio ser, ou você está vivendo a imaginária, que é vivendo na sua opinião, da sua opinião, ou vivendo da opinião dos outros? Sim, porque a gente pode estar vivendo na nossa opinião e a gente não está sendo autêntico. A gente vai falar muito sobre esse assunto. E a gente vai falar também sobre por onde começar, né? Quais são as formas que eu vou usar para me autoconhecer. Existem milhões de formas no mundo. Eu vou falar as que eu usei para me autoconhecer e as que são indicadas mais pela espiritualidade, né? Mas você tá livre para fazer a que você quiser. O importante é se autoconhecer, se conhecer. Na espiritualidade não existe certo e errado, existe o seu próprio caminho, né? E no quinto parágrafo a gente vai falar sobre uma virada de chave assim que vai ser muito importante para você, que é que a gente não tá se descobrindo, a gente tá se criando. E é aí que muita gente para no meio do caminho, porque chega um momento que ela não sabe mais o que fazer, porque ela já estudou tanto, já se descobriu tanto, que ela não sabe mais. E agora, né? Agora é porque você não tá mais se descobrindo, porque você tem o conhecimento, ele serve para você descobrir até onde você é. Depois que você descobriu, chega um momento que você começa a descobrir que você não precisa mais se descobrir, você começa a ter que se criar. Você quer ser o que a partir do que você já é, entende? Então vamos lá, pro início, né? Vamos começar falando aqui pela Bíblia, né? Na Bíblia está citado alguns livros que eu vou falar aqui, né? Que o autoconhecimento ele é importante para a nossa jornada espiritual e, além de tudo, ele é importante para a gente ter uma vida plena. Porque vai ter muita gente que não tá muito ligado assim para a vida espiritual, mas ela quer ter uma vida plena, uma vida de paz, né? Então, se servir para a pessoa que quer saber onde que tá aí essas coisas na Bíblia, né? Para mim é muito importante. Então, eu vou deixar aqui, tá? Esse autoconhecimento ele serve para conhecer melhor a gente mesmo e também conhecer a Deus mesmo. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente não só nos conhecemos, mas a gente tem a capacidade de conhecer a Deus e temos a capacidade de conhecer o outro, tá? Não que a gente vá conhecer o outro de todos 360 graus, de todos os níveis, não, mas pelo menos um nível ali, para não sair julgando, a gente consegue conhecer o outro, né? Então, onde que está escrito isso na Bíblia, né? Lá em Provérbios 3, 5.6, né? Eu vou deixar aqui no card. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, às vezes o nosso entendimento não é autoconhecimento. Às vezes o nosso entendimento são crenças que foram passadas para nós através da nossa criação, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais. E a gente não se conhece autenticamente. A gente tem um entendimento de quem é a gente através de nossas crenças. Que eu vou fazer um vídeo sobre filtros de crenças, né? Pra ficar bem explicado. Mas por enquanto é isso. Também na Bíblia, né? Fala lá em Gênesis 3, 1.8. Aqui na Gênesis fala da narrativa do pecado original de Adão e Eva. Que é preciso o autoconhecimento para entender a natureza humana. Ou seja, Adão e Eva, na Bíblia, lá em Gênesis, eles pecaram porque comeram do fruto proibido, o fruto da árvore, né, proibida. E aí eles descobriram que estava nu. Ou seja, eles tiveram entendimento do bem e do mal. Onde que fala aqui sobre o autoconhecimento, né? Eu tenho que saber a minha natureza humana, que é pecadora, por causa do pecado de Adão e Eva, né? Também a gente vai falar aqui no canal sobre esse assunto, para desmistificar muita coisa, né? E como isso pode afetar a nossa vida. Então, a gente vai falar muito sobre esse assunto. Oi, meu amor. Dá beijinho, mamãe tá fazendo um vídeo aqui. Vida linda de mamãe.
Aí, vamos lá, voltando, né? O que está citado na Bíblia também sobre o autoconhecimento, ela é em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, Jesus encoraja as pessoas a buscar a verdade em todas as áreas da vida, né? Para que possam ser libertadas, né? Aqui também a gente pode interpretar de várias formas, né? Que Jesus é a verdade, né? E o caminho. Mas, na verdade, o que está falando aqui é que você tem que conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Porque tem muita gente que acha que o entendimento que ele tem dele mesmo é a verdade e sofre, passa a vida toda sofrendo, não alcança os seus objetivos, né? Então é muito importante a gente se autoconhecer. Assim, pegando nesse ponto aqui sobre conhecereis a verdade vos libertará, eu gosto muito de falar uma coisa, e quase todos os meus vídeos aqui no canal vai ter esse... Porém, essa verdade, ela não é única e não serve para todo mundo. Cada um tem a sua verdade. E a gente precisa respeitar a verdade de cada um, porque quando a gente respeita a verdade de cada um, a gente olha com amor para as diferenças das pessoas. O que foi, meu amor? Hã? A mamãe não pode pausar o vídeo. Então vamos lá, gente. Quem é você, né? Como você se conhece, né? Responder as seguintes perguntas, na verdade, né? Quais são as suas qualidades? Você tem que dizer. Se você não souber, tem como saber. Lá na frente eu vou dizer como que você sabe, né? Quais são as suas qualidades? Porque tem gente que tá tão no sofrimento que ela nem não sabe responder essas perguntas, né? Outra pergunta, quais são suas virtudes, né? O que você não abre mão? Quais são seus medos? Porque a gente tem medo e a gente precisa respeitar os nossos medos. Tem medo que a gente precisa transmutar, né? Sair daquilo. Mas tem alguns que, da nossa sobrevivência, né? Que você tem que respeitar. E não é porque a outra pessoa não tem esse medo que você vai passar por cima do seu medo. Você tem que se respeitar, na verdade, né? Quais são as suas limitações? Quais são os seus talentos? Quais são os seus defeitos? Quais são suas crenças, né? E aí, eu acrescentei mais 3 frases aqui, porque eu acho de muita importância. Meu filho ali na janela. Mamãe te ama. O que você gosta de fazer? Tem que colocar no papel tudo. E depois que você tiver com tudo isso respondido, você pode botar na parede, para você sempre se lembrar. Porque se você se esquecer, você se esquece de quem você é, né? O que você gosta de fazer? Porque a nossa mente, lá do pecado original, a nossa mente, ela sempre vai para o negativo. Então, se a gente não tiver isso na nossa frente, se eu mostrar meu escritório aqui, esse escritório aqui não é o que eu atendo pessoal, é o que eu trabalho, estudo, né? Tanto arquitetura quanto desenvolvimento pessoal e espiritualidade. As paredes aqui estão cheias de lembretes para mim mesmo, né? Porque a nossa alma humana, o nosso estado humano, ele também é negativo. Tem a lei, né, do negativo e do positivo. Depois eu vou falar também aqui no canal sobre esse assunto. O que te traz alegria? O que te motiva, né? Tem gente quando tá na depressão, ela esquece até disso, né? Ela não tem mais alegria e não tem mais nada que motivar ela. Porque a gente só vive enquanto a gente é motivada por algo, né? A gente só vai pro trabalho, a gente só faz alguma coisa se a gente tiver um motivo, se a gente tiver um sentido, né? E aí, se você não souber o que te motiva, você acaba parando no meio do caminho. E aí, quando você souber disso tudo e tiver lá na sua parede para você nunca mais esquecer, você não vai parar por aí, porque é um processo contínuo. Lá na frente, quando eu vou falar sobre que a gente não está se descobrindo, a gente está se criando, a gente vai ver que essa reflexão de quem a gente é e do que a gente quer ser e do que a gente quer se tornar é uma autorreflexão contínua. Eu acho que eu nasci fazendo autorreflexão comigo mesmo, né? Mas assim, o que se intensificou muito foi lá em 2000, no ano 2000, quando eu estava prestando vestibular para arquitetura, que eu tive um ataque de ansiedade, ataque de pânico, né? Eu tive uma crise de ansiedade e ataque de pânico.
E foi a partir daquele momento que eu comecei a refletir os meus próprios sentimentos. A gente vai falar sobre ansiedade muito aqui também. Pandemia de ansiedade e depressão. E a gente vai falar sobre esse assunto na questão holística, porque eu não sou psicóloga e nem sou psiquiatra, né? A pessoa, ela precisa tomar um remédio se precisar. Mas a gente também tem que tratar a causa lá na questão holística, no ver o todo, né? E a ansiedade, ela é ao excesso de pensamentos desgovernados, acelerados dentro da nossa cabeça, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Então, essa autorreflexão de autoconhecer, ela é para toda a vida. Depois que você começa, você não vai mais parar, porque se você parar, você volta pro estado zero de sofrimento, né? Então, você tem que estar o tempo todo sabendo quem você é. Por exemplo, às vezes, os nossos talentos, em uma determinada época, é um. Noutra determinada época é outro. Se você não parar de se autodesenvolver, vai chegar um momento que você tem outros talentos. Por exemplo, lá em 2000, meu talento era desenhar, por isso que eu fiz arquitetura, né? Hoje, depois de 25 anos, eu tenho mais uns milhões de talentos aí, né? Me autodesenvolvendo muito. Você ainda tem um negócio de fazer? Sim, quando ele tá perguntando, que meu filho tá perguntando se eu ainda tem um talento de desenho. Sim, porque já nasceu comigo, né? O que nasce com a gente nunca vai embora, né? Ainda gosto de desenhar, ainda gosto de fazer meus projetos e não vou parar de fazer. Mas eu tenho outros talentos que eu sou apaixonada, que é a questão de estudar a espiritualidade, a questão de estudar o desenvolvimento, a questão de dar aula, porque antigamente lá em 2000 eu não tinha o talento de dar aula, né? Hoje eu tenho. Então, os talentos, eles vão se desenvolvendo ao longo da vida. Então, isso pode mudar, né? Por isso que tem que estar na sua frente, porque quando você olha de novo e reflete de novo, você vai lá e fala, não, isso daqui já não faz parte da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que não quero mais fazer isso. Então, você vai lá e troca. Lembrando que isso não pode